Obrigado, relatora, pela apresentação. Vamos passar aqui ao debate, né? Tem vários deputados e deputadas inscritas. Vou passar a palavra ao deputado delegado Edson Moreira. Bom, senhor presidente, estou apresentando voto separado aí. Já estou apresentando voto separado aí, tá certo, né? Bom. Quinze minutos com a palavra, deputado Edson Moreira. Senhor presidente, com todo respeito que devo a Vossa Excelência, a todos, o senhor se empenhou muito na CPI, mas a minha visão, por tudo que participei, por tudo que a CPI só teve só um lado. Só viu o lado esquerdo. Só viu um lado. Então, a balança... Essa balança só pendeu para um lado, senhor presidente. Vou dar um exemplo claro de como isso ocorreu e num dos maiores estados da federação. O presidente José Vicente, do Movimento Afro de São Paulo, não foi nem sequer convidado, senhor presidente, para participar de lá. Então é o seguinte, ó. Quem é o José Vicente? Ele é reitor, advogado, mestre em administração, doutor em educação pela Universidade Metodista de Piracicaba, fundador e presidente do Instituto Afro-Brasileiro de Ensino Superior, fundador e presidente da Afobras, Sociedade Afro-Brasileira de Desenvolvimento Sociocultural, membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, membro do Conselho da Cidade da Prefeitura de São Paulo, membro do Conselho de Autorregulação foi distribuído bancária. Isso não é voto, isso aqui é só bem comentário. Isso não está no voto. 15 minutos, deputado Benedito. Meu voto, tá. Com 15 minutos vamos garantir a fala. Dentro, sobre a fala membro e também dá voto separado. Membro do Conselho. Membro do Conselho de Autorregulação Bancária, Federação Brasileira de Bancos, FEBABAN, membro do Conselho Superior de Responsabilidade Social. Esse aqui, se for ler todo o currículo desse Zé Vicente, um ícone no movimento negro brasileiro, atacado diversas vezes por injúria racial, e infelizmente não foi convidado para participar da audiência pública da Assembleia Legislativa de São Paulo, embora o vice-presidente Orlando Silva conversou com ele e não o convocou. E ele se prestou a ir lá e ele não convocou. Eu tive com o Zé Vicente hoje aqui, na Câmara, conversando com ele. Outro, Nadir de Campos Júnior, promotor de justiça, atuante no movimento negro brasileiro, atuou, foi promotor do caso da Von Richthofen, conhecedor das causas negras e dos assassinatos em geral, no Brasil, principalmente dos negros e pobres. Só para dar um exemplo de como que foi conduzido os trabalhos. Então, quer dizer, esse trabalho só viu só um lado. A balança só pendeu para um lado, senhor presidente. Continuando. No meu voto separado também tem a parte de que eu não vislumbrei em todas essas investigações, senhor presidente, genocídio. Genocídio é uma palavra muito forte, senhor presidente. Genocídio é uma palavra muito forte e é uma coisa muito grave para se acusar de um país como o Brasil que esteja acontecendo genocídio nesse país. Isso aqui não é brincadeira não, senhor presidente. Isso aqui é uma CPI da Câmara dos Deputados Federais que legislam, faz a legislação para 200 milhões de brasileiros. 200 milhões de brasileiros. Nós não podemos deixar essa CPI ser dirigida por um lado só.
com pensamento só, senhor presidente. Se é para parlamentar de inquérito, se é para pôr a verdade, vamos pôr a verdade. Mas não só ouvir só um lado. Afora Rondônia, não teve um estado, senhor presidente, que não foi vaiado. Quer dizer, para ver como o peso de um lado estava, porque se outros estados, eu sou aplaudido, nesse aí nesses todos que eu fui vaiado, alguma coisa está errada. Ou eu estou errado, pode ser, né? Ou o plenário, quem foi convidado para o plenário, que não está misturado, tem só uma parte radical de visão. Aí, senhor presidente, está vendo? Vamos garantir. Só como tá o negócio? Não, vamos garantir a eu quero trabalhar aqui tranquilo. Não, sim, eu quero pedir o plenário. Estou sendo atrapalhado por esse pessoal. Quiser participar, participa, mas. Edson Moreira. Você está garantido a segurança? Está garantido, tem tranquilidade. Não estou vendo isso aí, não. Então, vamos garantir a opinião do nobre deputado. Não chega ontem lá em Recife, né, senhor presidente? Vamos lá. Foi falado aqui também que mais de 500 anos que os negros são perseguidos no Brasil. Os negros só chegaram aqui em 1535, 1538. O pessoal precisa estudar um pouco de história do Brasil para saber o que está acontecendo, história geral também, para ver quando o pessoal chegou aqui no Brasil. Foi no período das capitanias hereditárias no ciclo da cana-de-açúcar. No seu estado, na Bahia, Pernambuco, para aquela região toda lá. Eu quero ser Gente, eu estou esperando aqui para poder abrir, eu estou em desespero. Eu vou para ganhar tempo, senhor presidente, porque o pessoal aqui está meio impaciente. Não, vai ser tem 15 minutos e com toda tranquilidade. Não, deputada Benedita, deputada Edson, é porque ela vai abrir uma frente de Brasil-África, não é isso? Uma frente parlamentar. Agora, mas não, ela vai e volta. Então, com a palavra, deputada Edson Moreira. Edson não foi Senhor presidente, só para alertar que abriu a ordem do dia. Sim, lá, né? nós vamos garantir o debate, a discussão, mas nós vamos votar a hora que terminar a ordem do dia. Nós vamos suspender, okay. Mas podemos discutir. Vamos discutir para ganhar tempo para o sessão. Ok. Conclusões da CPI. Já foi mudado o relatório, mas deve estar por aí. No relatório preliminar, no primeiro parágrafo, apresentou-se uma conclusão geral dos trabalhos de investigação da CPI de forma pontual. Nesse trecho do relatório, tem-se como objetivo o registro das causas e razões da violência contra os jovens negros e pobres, sistematizando-as. Tem-se como causa primordial do genocídio, que no meu caso, estou sendo contrário, estou só institucionalizado de jovens negros e pobres, o racismo, que historicamente acompanhou nossa trajetória. O povo brasileiro, desde a sua origem, caracteriza pela colocação do não branco como inferior. Tal funesta ideologia, ardilosamente e com o passar do tempo e com as vicissitudes políticas, foi mantendo os negros submetidos a uma barreira que os impediu de se colocar em pé de igualdade no contexto social a partir de tal constatação matriz. Divisam-se todos os demais desdobramentos lógicos que se constituem na segregação ocupacional, locacional e educacional. Ora, se o problema é o racismo, as proposições legislativas deveriam ser no sentido de erradicá-lo, de fortalecer as políticas de cota, de avaliar a efetividade dos diversos programas já implantados contra o racismo pelo governo. Se o problema é a segregação ocupacional, políticas públicas de capacitação de jovens e negros deveriam ser desenvolvidas. Se o trabalho é educacional, estaria na hora de avaliarmos as políticas de cotas para negros nas universidades, de fiscalizarmos os investimentos em educação. O maior indício de que este é um relatório tendencioso é o fato de que, diferentemente de atacar o problema em suas raízes, apontados pelo relatório como sendo o racismo, a CPI resulta em projetos de lei que mexem na segurança pública,
neste voto separado, a partir das informações extraídas dos trabalhos da CPI, chegamos às seguintes conclusões acerca da violência contra os jovens, negros e pobres. A origem do racismo no país remonta às raízes do Brasil colônia e vem se mantendo de forma velada e tácita, mas aparente nos indicadores sociais. A violência contra os jovens, negros e pobres está mais relacionada a condições sociais desfavorecidas que os mantém em um contexto de relação próxima com a violência do que a etnia e a raça em si, traduzidas em escolas piores, poucos programas de lazer gratuito, faltas de oferta de trabalho ou postos de trabalho desmotivadores, ambientes familiares adoecidos, moradias impróprias, apelo do tráfico por proporcionar maiores condições de consumo, entre outros. Como os jovens negros estão em maior número nos contextos sociais empobrecidos, são as maiores vítimas. Jovens brancos em situação de contextos sociais empobrecidos também são vítimas. Locais nos quais a segurança pública possui maiores condições de enfrentamento da violência, seja de forma ostensiva ou de forma programas pacificadores sociais, os números de homicídios de jovens diminuem, apesar de os números de vítimas policiais aumentarem. Ocorre atualmente no país o extermínio de policiais que também possuem o perfil de jovens negros. Causas identificadas para os homicídios: desagregação familiar, falta de políticas públicas, união dos estados e municípios, envolvimentos com crime e droga. Como do desenvolvimento dos trabalhos da CPI, a identificação de responsáveis pelo problema enfrentado é de extrema importância, infelizmente. Teríamos de reportar ao Ministério Público quase todos os gestores da educação do país. Por exemplo, o que seria impossível. No entanto, caberia questionar por que ainda não foi implantado o sistema de escola integral, cursos técnicos em escolas especializadas para valorizar o jovem, programas de integração familiar, o não investimento em esportes para a juventude, fatores que integram o jovem a valores corretos de vida e o credenciam não só na procura do caminho do bem, como, consequentemente, o afasta do mundo das mazelas, dos crimes, das drogas que os levam à morte. Soluções. Primeiro, investimento em escolas técnicas, profissionalizantes de tempo integral. 2, programas de integração familiar nos bairros, principalmente de periferia. Fiscalização do emprego de recurso público na educação e acompanhamento anual das metas do Plano Nacional de Educação. A educação não pode ser meramente um discurso estampado num documento. Pátria educadora. Não pode. Ela tem que ser efetivamente colocada como prioridade. Criação de um programa de acompanhamento social do jovem em situação de risco, vinculado ao programa Bolsa Família. Criação de incentivos fiscais a empresas que empregarem trabalhadores, estagiários ou aprendizes, jovens negros e pobres. Punição adequada aos criminosos que cometem homicídios contra esta parcela da população, inclusive quando forem menores de idade. Valorização da segurança pública como ferramenta prioritária para o enfrentamento da violência, com a destinação de recursos públicos para programas de interação entre jovens e policiais, melhorias de remuneração, investimentos nas condições adequadas de trabalho, inclusive na modernização de ferramentas e estratégias de trabalho. Criação de um programa nacional de enfrentamento ao tráfico de drogas, com participação de todas as esferas de governo, dos 3 poderes e de parcerias internacionais, em combate impiedoso e forte às organizações criminosas que são chefiadas pelos empresários da droga. E para encerrar, para concluir, senhor presidente, pena que você não estava aqui, o vice-presidente, quando eu falei da reunião da CBE de São Paulo. Você não convidou? Os taquigráficos, ele vai fazer a leitura posteriormente. Não, mas aí não tem graça. Não tem graça. Tinha que ser ao vivo e a cores. Vamos lá, vamos garantir a fala. O controle externo das polícias não pode ser colocado no Código de Processo Penal. Senhor presidente, o Código de Processo Penal não tem nada a ver com o controle externo de polícia. Isso tem que ser posto nas leis orgânicas do Ministério Público e também das polícias, que ainda, até hoje, as polícias brasileiras não têm lei orgânica. Isso é uma vergonha, senhor presidente. Nem nacional
e algumas estaduais meia boca. Proibir o policial de fazer investigação, usar a sua carteira para trabalho. Fora de trabalho ele nem deve usar. Uns até esconde. Também não... Veremos em governo, né, senhor presidente? Não dá, né? Qual o jeito que o cara vai trabalhar? Para concluir, deputado Edson Moreira, mas como foi interrompido, mais um minuto. Crime de milícia federalizado? A Polícia Federal não tem condições de investigar crimes de milícia. Pode ajudar aí alguns. Mas federalizar esse crime, senhor presidente? Impossível. A apresentação do preso de 24 horas. Vocês dão muitas funções para os policiais. Esquece que é o seguinte, que de conhecer o organismo por dentro, escrever no papel é muito bonito, senhor presidente, mas a prática lá embaixo é muito difícil. E maioridade penal, eu não vou nem falar que isso é um descalabro que foi escrito aqui, porque está sendo discutido. Maioridade penal em plenário e, tendenciosamente, mais uma vez, coloca a redução da maioridade penal aqui. Para concluir, deputado Edson Moreira. Com isso, senhor presidente, concluo por aqui mesmo. Agora, senhor Orlando Silva, você devia estar no começo para escutar, mas como na hora que se for falar, eu vou ter que sair. Ok, obrigado, deputado. Próximo orador, o deputado Major Olímpio, por 15 minutos. Presidente, pela ordem, eu só gostaria que Vossa Excelência pudesse me orientar